amei. Oh, beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora a procurar. Não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Mas tua voz bradou, rompendo minha surpresa, e assim me chamou. Tua luz raiou, cegueira se desfez, e assim eu avistei. Tarde vos amei, oh beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora não existiria se eu não existir em você. Deformado mantinha-me longe da beleza que é o teu ser. Perfume exalou, seu cheiro respirei, e já não posso mais parar. O teu toque forte me fez refém, meu coração arde no desejo da tua paz. Boa noite, a paz do Senhor a todos que estão aí acompanhando desde já no Facebook, na página da nossa igreja, para o nosso segundo estudo na Epístola de Tiago. Esse é um dia, hoje foi um dia diferente, um feriado, mas aqui estamos para poder meditar na palavra do Senhor, meditando primeiramente nessa linda canção Confissões, do grupo Projeto Sola. Essa é uma canção belíssima, baseada na biografia de um dos grandes líderes da cristandade, Santo Agostinho de Hipona. E é uma belíssima música.
e fala do encontro de Deus, né, que ele teve com Deus, confessando o seu encontro. Mas pela graça do Senhor, ele foi alcançado assim como nós. E eu gostaria de convidar você então a ler comigo. Hoje nós vamos falar sobre o assunto a sabedoria em meio às provações, ou em meio à provação. Então eu gostaria de convidar você a ler Tiago. Semana passada nós falamos até o versículo 4, hoje nós falaremos até o versículo 8. Eu gostaria de iniciar no versículo 2 para ficar melhor a leitura, mais compreensível. Então vamos lá, Tiago capítulo 1, versículo 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita da sabedoria, ou de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai santo, Tu és digno de receber toda a nossa adoração, todo o nosso louvor. Pai, nós queremos te agradecer por este privilégio que nós temos mais uma vez de meditar na palavra do Senhor e de falar da palavra do Senhor. Pai, venha realmente reinar em nossos corações, venha o Teu reino sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações. Faça com que a Tua vontade prevaleça, ó Deus, até mesmo acima das nossas próprias vontades, seja feita a Tua, Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Nos ensina, ó Deus, por meio do estudo desta epístola, e nos faça crescer, ó Pai, espiritualmente, para vivermos para a honra, glória e louvor do Teu santo nome. Que tudo que fizermos seja para a glória e louvor do Teu santo nome. Que seja para que o Teu nome seja realmente glorificado. Que nós possamos, ó Deus, gozar a alegria de estar na Tua presença e glorificar a Ti, como realmente este é o propósito do Senhor para a vida de cada um daqueles que o Senhor criou e chamou pelo arrependimento, pela transformação, pela libertação. Fale nesta noite em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, porque eu comecei lá no versículo 2, voltei, nos versículos que nós já havíamos estudado semana passada em Tiago, porque nós precisamos fazer essa ligação dos versículos finais do parágrafo passado, que era o versículo 4 e o 5. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Veja, foi necessária essa leitura do parágrafo passado com esse, para você perceber que há uma ligação muito clara do versículo 5 com 4. Na semana passada a gente falou que as provações, elas são importantes na vida do cristão, Tiago diz, tende o motivo de grande alegria o passardes por várias provações. Lembremos que Tiago havia escrito essa carta, nós vamos fazer aqui lembrar que ele havia escrito essa carta, ou essa epístola, uma epístola geral, porque ele escreveu às 12 tribos que se encontram na dispersão. Ele escreveu para judeus cristãos que haviam crido no Senhor Jesus Cristo e que estavam passando por muitas provações, perseguições, opressão, inclusive opressão por eles, muitos deles serem pobres, estavam sendo oprimidos pelos ricos. Nós vamos ver isso lá no capítulo 5, ele fala sobre isso. Ele fala no capítulo 2 também
Até mesmo na igreja havia pessoas que deixavam de socorrer o próximo. Então, naquele capítulo que vai falar sobre a fé que é prática, que é a fé viva, que é uma fé que realmente socorre, mas que muitos cristãos estavam sendo oprimidos de várias formas, além de serem perseguidos por causa da sua fé. E no meio disso tudo, o que ele diz? Vocês precisam ser alegres, ou seja, vocês precisam ter a alegria de saber que Deus está, na verdade, produzindo em vós perseverança, tem feito com que essa perseverança tenha uma ação completa na vida de vocês, moldando o caráter de vocês, ensinando vocês, tornando-vos íntegros e em nada deficientes. Ele então conclui assim: para que sejais perfeitos, completos, né? Não é perfeito no sentido de santidade, que não peca, nós falamos sobre isso, mas é maturidade cristã, uma maturidade para lidar com os problemas da vida, uma maturidade para vencer nas lutas, mas ainda ele diz o seguinte: em nada deficientes. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, aí sim que vai entrar o novo parágrafo, e aí a gente percebe a ligação, que o que tem a ver uma coisa com a outra, tem tudo a ver. Ou seja, nós passamos pelas provações, como vimos na semana passada, para que Deus possa trabalhar em nosso caráter, para nos moldar e nos ensinar. Entretanto, em muitas ocasiões de provação, de lutas, de angústias, de dificuldades, nós necessitamos de sabedoria. Nós passamos por essas lutas e às vezes nós ficamos naquela angústia querendo sair desta provação, sair dessas provas, mas nós temos que parar para entender o seguinte: será que realmente é somente isso que precisamos? Deixar de enfrentar a luta, deixar de passar por provas, deixar de passar por provações? Será que Deus quer apenas que a gente vença as provações e conquiste vença as lutas, as provas, e não passemos mais por luta alguma? Na verdade, o que a gente precisa é entender que precisamos de sabedoria para enfrentar. Lembramos na semana passada, nós falamos o exemplo de vários homens de Deus nas Escrituras mesmo, usando o próprio exemplo, ilustrando com os próprios exemplos das Escrituras, de homens que passaram por duras provas, como Abraão, como Moisés, como Davi, como Daniel, como muitos cristãos que foram provados, inclusive Paulo e certamente o próprio Tiago, autor dessa carta. Todos os apóstolos foram perseguidos, todos os apóstolos passaram por provações, quase todos foram martirizados, com exceção de João. Segundo a história, João foi levado para a ilha de Patmos, onde ele recebeu a revelação e ele morreu de velho, mas os demais todos foram martirizados, foram mortos à espada, crucificados, queimados, decapitados como o apóstolo Paulo. Então, as provações eram muito grandes naquela época, mas tudo isso servia para o crescimento espiritual. Então veja só, é interessante, né, voltarmos a falar um pouco sobre a estrutura de Tiago. Nós vimos na semana passada, né, introduzindo Tiago, que Tiago ele era uma carta, ele é uma epístola que demorou a entrar no cânon, ou seja, demorou na história da igreja a ser reconhecida como um texto inspirado e que deveria fazer parte do cânon sagrado. Até mesmo Martinho Lutero teve uma rejeição a Tiago. Lembra? Nós falamos que Tiago ele foi rejeitado, a epístola de Tiago foi rejeitada por Lutero pelo fato de que Lutero ele era um homem que lutava com unhas e dentes pelo evangelho, ele era apaixonadíssimo nas cartas de Paulo, e a ênfase maior das epístolas de Paulo, principalmente Gálatas e Romanos, é na justificação pela fé, pela graça de Cristo, por meio da graça de Cristo. E então Paulo tinha essa preocupação de lutar contra todo o legalismo que existia e que existiu no começo ainda da fé, como os judaizantes queriam forçar, né? Nós vimos lá em Gálatas, quando estudamos, no último carta que estudamos, como isso era comum, mas existia também o outro lado, aquelas pessoas que eram antinomistas,
que diziam o seguinte: bom, já que nós não vivemos mais no tempo da lei, agora a gente pode ver de qualquer maneira. Então Tiago, ele escreve uma carta com o objetivo de combater esse antinomismo, essa ideia de que você pode viver de qualquer maneira, você pode viver uma fé apenas intelectual, uma fé teórica. Por isso que Tiago vai falar sobre fé, e uma fé viva, uma fé prática. Os temas principais de Tiago é fé, sabedoria, a sabedoria, lidar com a língua, né? No capítulo 3 ele vai falar muito fortemente sobre isso. Aliás, é interessante que o tema fé, que nós vimos na semana passada, né? Que o versículo 2 e 4 é fé. Só que ele vai ampliar esse tema da fé no capítulo 2. Aqui, do versículo 5 a 8, o tema é sabedoria, né? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. E ele vai ampliar isso no capítulo 3. Nós vamos falar até daqui a pouco e entrar um pouco ali no capítulo 3 para ver sobre isso. Então você percebe que esses temas que ele vai apresentando no começo, depois ele amplia. Uma outra diferença, né? Não é apenas a questão do conteúdo. A epístola de Tiago, diferente das demais epístolas de Pedro, João e principalmente das epístolas de Paulo, ela tem não apenas o conteúdo, né? Lembra que eu falei que Paulo, ele, nas suas cartas, geralmente ele trata de problemas doutrinários relacionados às igrejas, né? Como a igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muitas divisões, mas havia também muitas dúvidas, muitos problemas doutrinários que ele resolvia, que ele respondia, como na primeira carta dos Coríntios ele fala acerca do casamento, da liberdade cristã, carne sacrificada, a questão da ceia do Senhor, fala também da ressurreição e dos dons. Isso é tratado também em Romanos, isso é tratado em outros lugares, como Efésios também, e também, principalmente, a questão da justificação pela fé e o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Paulo e Tiago, como eu já falei, né? Nós já falamos, ele já combate o antinomismo, colocando, vamos dizer assim, a ideia de que a fé ela tem que ser uma fé prática, ela tem que ser vivida, ela tem que ser apegada, ela tem que ser assim, não é aquela somente a questão teórico, não que Paulo seja teórico, nada a ver, é só que Tiago, combatendo todo o antinomismo, ele fala, não, nós precisamos viver uma fé verdadeira e prática. Por isso, também a estrutura da carta de Tiago vai ser diferente da carta de Paulo, das cartas de Paulo. As cartas de Paulo, geralmente, você vai pegar Romanos, por exemplo, do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai dissertar o tema acerca da justificação pela fé. E é doutrina pura, de 1 até 11, assim, de forma muito sábia, de forma muito elegante. Efésios de 1 a 3 também é doutrina. Gálatas de 1 a 3 também é doutrina. De 1 a 4, na verdade, Gálatas. E aí depois, né, Romanos de 12 ao final é parte mais prática. Gálatas do capítulo 5 e 6. Efésios capítulo 3 até o capítulo 6. Então você percebe, aliás, Efésios do capítulo 4 ao capítulo 6, que é a parte prática. Então Paulo tinha essa divisão. Ele era assim, escrevia muita questão, desenvolvia o tema teológico e depois trazia uma parte prática mais na segunda parte da carta. Já Tiago não. Ele escreve em forma, a estrutura da carta dele é de pontuações, várias pontuações, como se fossem os livros de sabedoria, como fossem provérbios. Inclusive, há uma certa semelhança com provérbios. Ele fala, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, e aí ele vai desenvolvendo. Depois ele fala, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Então ele já vai de forma prática, ele escreve de forma prática, ele não desenvolve toda uma teologia para depois apresentar a parte prática. Ele já vai colocando ali, dando instruções a eles, né? Já começa falando, meus irmãos, tende por motivo de alegria, já colocando na prática, sejam felizes, fiquem felizes por passar por provações, porque na verdade Deus está provando vocês, trabalhando no caráter de vocês. Vocês não têm sabedoria? Está passando, está enfrentando essa dificuldade de ter sabedoria? Peça a Deus, peça. Ele está dizendo, peça a Deus. Entendeu? Então, quer dizer, ele é muito prático nisso. Isso é muito interessante. Bom, nós falamos na semana passada acerca dos destinatários, nós não precisamos ficar falando, né? Já tocamos nesse assunto, falamos tudo isso.
E o que nós podemos então entender aqui desse trecho que nós lemos, do versículo 5 ao versículo 8, é o seguinte: Tiago, ele está aqui deixando claro aos cristãos, obviamente aos cristãos da dispersão, né, que eram judeus convertidos, que estão espalhados pelo império, 12 tribos, mas que obviamente, né, aplicando para nós hoje, isso para todos os cristãos da história, ele deixa claro que em meio às provações precisamos de sabedoria. Mas que tipo de sabedoria? Isso é importante. Qual é a sabedoria? Não é qualquer sabedoria. Para passarmos pelas provações, e em meio às provações, Tiago está nos dizendo que nós precisamos de sabedoria divina. E isso é importante. Muito bem. E vamos lá. Quais são essas orientações que ele vai trazer para nós? Bom, primeiramente, nós precisamos definir o que é essa sabedoria, né? Nós acabamos de falar, não é sabedoria simplesmente conhecimento. É preciso entender que conhecimento e sabedoria nem sempre são sinônimos. Obviamente, para que você tenha sabedoria, você precisa de conhecimento. Mas muitas pessoas têm poucos conhecimentos, mas por outro lado, têm muita sabedoria. É interessante isso. Até porque a sabedoria que Tiago está se referindo aqui é uma sabedoria não humana, é uma sabedoria completamente diferente daquela que é apenas o conhecimento. Às vezes nós vemos uma pessoa, um jovem, ou uma pessoa qualquer, seja homem ou mulher, citando vários teóricos, citando vários autores, decorando textos de muitos especialistas em várias áreas, e a gente fala, ó, quanta sabedoria. Nem sempre. Às vezes, o conhecimento pode trazer malefícios para alguém. Quantas pessoas, por muitos e muitos conhecimentos que elas adquirem, muitas vezes se tornam pessoas arrogantes, soberbas, pessoas más, cruéis, usam todo o conhecimento, toda a inteligência, toda a sapiência humana, todos os recursos da ciência para fazer coisas ruins, não é? Então, sabedoria que Tiago está se referindo aqui é algo mais sobrenatural, isso é importante. Olha que interessante. Ele começa, como eu falei, o versículo 5, relacionando ao versículo 4. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Sabedoria para o quê? Para enfrentar a provação, que está mencionada ali nos versículos anteriores. Na questão de permanecer firme, ter uma ação completa, se tornar uma pessoa íntegra e nada deficiente. Porque em muitos momentos nós não vamos conseguir. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: que tipo de sabedoria é esta? Observemos bem, a palavra do Senhor, ela vai falar sobre a sabedoria da qual Tiago está mencionando. Não é sabedoria humana. Se fosse sabedoria humana, qualquer um poderia adquirir. Não haveria necessidade de quê? De pedir. Então, a primeira coisa que Tiago menciona a respeito da sabedoria aqui, que é importante, é: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, a primeira coisa, devemos pedi-la, pois não podemos adquiri-la por meio do quê? Dos nossos esforços, porque ela não pertence ao homem. Não é uma sabedoria humana. Isso é muito interessante. Vamos, por exemplo, pensar no que Paulo diz aqui, né, no capítulo 1, versículo 18 da primeira carta aos Coríntios. Olha as palavras do apóstolo Paulo. Certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século, porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por sua própria sabedoria.
Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Era escândalo para os judeus, porque para o judeu as profecias diziam: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Cristo sendo crucificado, o Messias sendo crucificado, isso era um escândalo para os judeus que não aceitavam Jesus como sendo filho de Deus. Era um escândalo a ele ser reconhecido como filho de Deus, sendo que ele morreu daquela morte mais ignominiosa, mais vergonhosa. Então era um escândalo. E era loucura para os gentios, ou seja, principalmente para os gregos, porque os gregos se baseavam na sua sabedoria, na ciência da filosofia, dos estudos, dos grandes mestres do passado, principalmente gregos. E para eles era também loucura um Deus que pudesse ser afligido pelo homem, que pudesse ser derrotado pelos homens, já que ele foi morto. O Filho de Deus ser morto, então era uma loucura acreditar nisso. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Sabedoria de Deus é completamente da sabedoria humana. É tão sábio, por exemplo, todas as religiões do mundo têm as suas distinções, algumas coisas que são interessantes. Todas as religiões têm algo próprio seu. Mas todas as religiões, todas, com exceção de uma, elas têm algo em comum. Todas as religiões, elas têm um esforço de religar o homem a Deus pelos esforços humanos, ou por meio de uma espécie de cultos, sacrifícios, regras, normas que as pessoas precisam, como se fosse um certo barganhar com Deus, ou com os deuses, ou com os espíritos, aplacar a ira desses deuses, para que assim pudesse, vamos dizer, ter um benefício de Deus. A única, realmente, fé verdadeira, a única fé que é diferente no sentido de que o homem não precisa fazer nada para alcançar a salvação, é, de fato, a fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo. Então, quer dizer, por quê? Porque Deus, de forma tão sábia, ele trouxe a solução para o problema do homem. O pecado separa-nos de Deus. O homem é totalmente injusto e por isso pecador. O homem não tinha condições de alcançar a santidade de Deus e alcançar a Deus. Deus, então, de forma sábia, entregou o seu próprio Filho para que ele, sendo santo, perfeito e homem, ao mesmo tempo, 100% homem, ele pagasse o preço. Então, na sabedoria de Deus, Deus salvou aqueles que nele creem, pela loucura da pregação. Para o mundo é loucura acreditar que somos salvos de forma graciosa, como um presente de Deus. Mas veja, isso não é coisa humana. Tanto é que Paulo vai dizer: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Percebe, meus irmãos? A sabedoria de Deus é Deus salvar-nos pelo seu poder, por sua graça, e salvar aqueles que menos são neste mundo, os que são desprezados, os que não são poderosos, os que não são de nobre nascimento, sabe? São os humildes de espírito, como Jesus lá no Sermão do Monte diz: bem-aventurados os humildes, aqueles que reconhecem que não são nada, que se humilham diante de Deus. A sabedoria de Deus é salvar o homem pelo seu próprio poder, sem que o homem pudesse fazer nada. Por isso que ele vai terminar assim, Paulo, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não podemos gloriar em mais nada. Nós só poderemos gloriar no Senhor. Por quê? Porque Deus fez de Cristo sabedoria, justiça, santificação e redenção. Este Deus tão sábio e maravilhoso nos salvou. Percebe que a sabedoria de Deus é isso. Sabedoria de Deus
é algo que é divino, não é humano. Por isso que Tiago, e é interessante, às vezes a gente fala que Tiago e Paulo não tem nada a ver, mas veja, Paulo e Tiago estão falando de uma mesma sabedoria. É a sabedoria divina. E como é que Tiago vai desenvolver essa sabedoria? Bom, mais adiante nós vamos falar mais sobre isso, mas vamos dar uma chegada lá para dar uma lida. Aqui no capítulo 3 agora de Tiago, olha o que ele diz, como é a sabedoria divina. Ele faz um contraste entre a sabedoria humana do homem, o conhecimento humano, aquela sabedoria da ciência, daqueles que se acham os mais sábios, daqueles que se acham os conhecedores, como Paulo diz, né? Onde está o sábio, onde está o entendido, aqueles que se acham melhores, que merecedores, porque são os homens mais sábios do mundo. E na verdade a sabedoria humana ela é cheia de erros, ela é cheia de injustiça. E olha o contraste que Tiago faz, capítulo 3 da Epístola de Tiago, versículo 13 até o 18. Quem entre vós é sábio e inteligente? Tiago pergunta. Em forma de sabedoria, né? O livro, ou seja, o livro em forma de sabedoria, como Provérbios. Mostrem mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Ou seja, se você realmente sabe, prove, mostre. Ele é muito disso. Tiago é muito prático. Você tem fé? Mostra a sua fé por meio das obras. Você tem fé? Ajude o necessitado. Você não ajuda? Então como é que você tem fé? Você fala que tem fé, mas aí teu irmão tem necessidade. Lá no capítulo 2 vai falar sobre isso, né? Então, você tem esse hábito? Então mostre com digno proceder, ou seja, de forma digna, que haja a seu proceder sábio esteja condizente com a sabedoria. Você está agindo como? Agora, qual que ele diz? Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, ou seja, de divisão, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Ou seja, se diz sábio, mas vive em contendas, vive com amargura, vive se gloriando disso, com soberba no coração, mentindo contra a verdade. Esta não é, olha o que diz, esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Não é a sabedoria aquela que ele referiu lá no capítulo 1, que você deve pedir a Deus. Não é essa sabedoria, essa não é a sabedoria de Deus. Antes ela é o que? É terrena, ou seja, daqui da terra, é animal, simplesmente da natureza humana, é o conhecimento humano, é a ciência humana, baseada nos próprios esforços humanos, e demoníaca. Sim, porque muitas vezes a sabedoria é demoníaca, ela é inspirada pelo próprio diabo para tornar o homem faccioso, violento. Olha só, versículo 16, como ele diz: pois onde há inveja, sentimento faccioso de divisão, aí há confusão, né? Como Paulo quando diz lá em Efésios, né? Não vos embriagueis no vinho no qual há dissolução. Aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, aquilo que não presta. A sabedoria, porém, lá do alto, olha como ela é primeiramente pura, não tem imundícia, não tem maldade, não tem ira, inveja. Sabe, às vezes nós achamos-nos tão sábios e muitas vezes nossa sabedoria é cheia de inveja, detratação do outro, humilhação ao outro. Não, ela é pura. Depois, pacífica. Sabe aquele tipo de inteligente que as pessoas dizem que são tão sábios, mas vivem em guerra, em pé de guerra, né? Igual tem um pregador que ele não gosta de ser desafiado, ele não gosta de ser criticado. Se ele é criticado, ele fala, imbecil, imbecil, chama todo mundo de imbecil, briga com todo mundo, não tem paz com ninguém, não gosta não. O negócio é na guerra. Onde está a sabedoria divina? Uma atitude assim, que é só guerra, guerra. Indulgente. O que é indulgência? É você estar pronto a perdoar. Indulgente é a pessoa, é mais ou menos o contrário de ser arrogante, né? Que você trata o outro com arrogância. Não, indulgente é aquela pessoa que está pronta, disposta a perdoar o outro, ter misericórdia dos erros do outro, né? Às vezes deixar, relevar algumas coisas, isso é ser indulgente. Tratável, tá? Tratável, pessoas que conversam, que estão dispostas a conversar, não é uma coisa que só briga e fecha a cara e não quer saber, não, é tratável. Plena de misericórdia, sabe? Misericórdia como que se faz. E de bons frutos. Frutos, quem sabe ele está referindo-se até aos frutos do Espírito,
né? Os frutos do Espírito Santo, que a gente sabe, né? Estudamos em Gálatas, Paulo mostrou também amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Imparcial, ó, a sabedoria é imparcial, isso é muito importante, sabe? Sabe aquela coisa de parcialidade, puxar a sardinha para um lado, puxar a sardinha para o outro? Não, é imparcial. A sabedoria não tem um partido, não tem um lado, que você defende aquele lado ali até a morte e não age com parcialidade. Mesmo quando há injustiça, não. A sabedoria é imparcial, sem fingimento. Olha, sem fingimento. Não é uma coisa hipócrita. Sem fingimento é hipocrisia, né? Não, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para que os que promovem a paz. Então, essa é a verdadeira sabedoria que Tiago vai apresentar. Ele vai dizer o seguinte: se nós estamos passando no meio das provações, no meio das lutas, das provas, e precisamos de sabedoria, temos que pedir a Deus, e Ele vai dar esse tipo de sabedoria. Não é sabedoria humana, é sabedoria de Deus, certo? Agora, um detalhe, segundo lugar, Deus está pronto a conceder sua sabedoria a quem Ele pedir. Olha o que diz o versículo 5, a parte B. Veja, primeiro você tem que pedir, né? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Beleza? Agora veja o que ele diz na sequência. Que a todos dá liberalmente, ou seja, de forma liberal. Sabe o que é liberal? O que é liberal? Uma pessoa que ela é liberal em tudo. Ela é liberal, ela ajuda, ela é liberal. Muitas vezes, ela pode ser, a ideia liberal pode ser também usada em mau sentido, né? Quando a pessoa é liberal até nos costumes, mas liberal é nesse caso aqui, falando que Deus, ele dá liberalmente, ele não retém. Ele é extremamente liberal nisso aí. A palavra do Senhor nos ensina sempre a pedir. O próprio Jesus diz: pedi e dá-se-vos-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis. Dinheiro, poder, não. Lá Jesus fala lá em Lucas, não é isso. O que ele fala no capítulo 11 de Lucas? É o Espírito Santo. Ele diz: se vós sendo mal sabem dar coisas boas aos seus filhos, se o teu filho pedir peixe, você não vai dar aí uma cobra, uma serpente. Se pedir pão, você não vai dar pedra, né? E vós sendo mal sabem dar coisas boas, quanto mais o vosso Pai não vos dará o Espírito Santo se vos pedir. Aliás, fazendo uma ligação aqui naquilo que Jesus disse, né? Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis o Espírito Santo. O que é mais importante para sermos sábios, termos a sabedoria divina, do que o Espírito Santo em nossas vidas, não é? O que é mais sábio? Jesus disse: eu vos enviarei o Consolador e ele vos ensinará todas as coisas. E olha que Deus diz assim: se alguém necessita, peça, porque ele dá. Tiago diz liberalmente, ele é liberal, ele não vai segurar, ele vai dar. E olha que interessante, ele vai dar liberalmente e nada lhes impropera. O que significa esse lhes impropera? Ele não critica, ele não vai dizer do tipo assim, sabe? Eu achei interessante o comentarista quando ele falou assim: nós às vezes somos assim, né? Um filho chega na gente, pede ajuda, aí a gente vai e dá, mas muitas vezes com crítica. Ah, agora você vem, né? Aquela hora você me abandonou, né? Você achou que podia conseguir e nem quis me obedecer. Agora sim você vem aí, né? Porque agora você está precisando. E às vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? Nós humanos fazemos isso, né? E começamos a criticar, jogar na cara da pessoa o que ela fez. Deus não, ok? Esse é o significado. Ele não impropera, não lhes impropera, você não joga. Ele dá sabedoria liberalmente, sem falar nada, sem criticar, liberalmente, sem improperar, sem realmente fazer com que... não, ele permite isso, né? O Senhor sempre irá ouvir aquele que lhe pedir sabedoria. Até porque, qual é o propósito de Deus com as nossas vidas? É que glorifiquemos o seu nome, não é? O propósito de Deus para nós é que nós venhamos gozá-lo para sempre e também glorificar o seu santo. Nós devemos viver para a glória de Deus. Como é que nós podemos glorificar a Deus? Agindo de forma sábias, sendo homens e mulheres sábios, tementes a Deus. Se nós formos olhar para a história daqueles homens que nós mencionamos na semana passada, Abraão, Moisés, Davi, José, todos esses homens passaram por várias provações, mas eles se tornaram sábios. No meio das provações eles se tornaram sábios, buscaram sabedoria. Mas nenhuma parte lá que eles pediram, mas com certeza pediram.
para terem sabedoria para enfrentar. Abraão, para você ter uma ideia, foram 25 anos que ele teve que aguardar, né, a promessa se cumprir, 25 anos. José foram 13 anos, provação, sendo vendido, sendo escravo, ficando na cadeia. E Deus foi moldando José até se tornar um homem sábio. Moisés foram 40 anos no deserto. Entendeu? Quer dizer, esses homens se tornaram sábios e se tornaram grandes nomes. Eles pediram e com certeza Deus lhes concedeu essa sabedoria. Meus irmãos, se nós estivermos passando por provações, se você estiver passando por lutas, não queira apenas sair dessa luta. Não queira apenas. Tiago diz que é, na verdade, um motivo de alegria. Sabe por quê? Porque Deus está nos moldando, está nos preparando, está nos fazendo maduros, está produzindo em nós perseverança, está fazendo com que nós sejamos íntegros, perfeitos. E se no meio dessa luta toda você não sabe lidar com alguns problemas com a família, com esposa, com esposo, com filhos, com filhas, você não sabe lidar com vizinhos, amigos, no meio das provações, nós precisamos de buscar a sabedoria, não aquelas dos homens, não a sabedoria dos livros apenas, não a sabedoria das técnicas de psicologia, das técnicas de autoajuda, não, é a sabedoria que vem do alto, é aquela que nos diferencia daqueles que não temem, que não amam a Deus. E ele sabe o que Tiago diz? Que ele vai dar liberalmente, ele não segura, ele não retém, ele dá sabedoria a todos aqueles que pedem. Se você está precisando, busque, ele não vai jogar isso no seu rosto, ele vai buscar. Agora, última parte, vamos lá, última parte, versículo 6 em diante, a última parte, a respeito da sabedoria. Olha que interessante, vamos ler esses versículos para a gente entender. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Vocês já viram? Bom, se você nunca viu o mar, né? Eu já tive a oportunidade de ver o mar, já vi até na cidade litoral. Tem gente que ainda não teve a oportunidade, mas pelo menos na televisão, novela, filme, jornal, você já viu ali como é que o mar fica, né? E onda, e o vento sopra para cá, e a onda vem para cá, sabe? É isso que, essa figura que Tiago usa aqui é interessante. Ele diz o seguinte: só há uma razão para Deus não conceder a sua sabedoria. Ele está disposto a dar sabedoria, ele dá liberalmente, mas só há uma razão. Se você pedir, duvidando, ou seja, com falta de fé. Olha o que ele diz aqui: porém, com fé, sabe? Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. O que é a onda do mar? Ela não fica parada, ela vai para lá, vem para cá, vai para lá e vem para cá. E muitas vezes nós somos como a onda do mar, quando nós não cremos, ou quando a nossa fé está titubeando, claudicando, falhando, nós estamos assim, a gente não sabe para onde que vai, se vai para lá e vai para cá, vai para lá, vai para cá. Muitas vezes a gente está ali alegre, feliz, naquela euforia, acreditando que tudo vai dar certo, depois começamos a... Sabe, não há como o Senhor conceder sabedoria diante da incredulidade. Este é o problema, a incredulidade. Quem não crê, ou seja, a quem lhe falta fé, não receberá sabedoria. Ele tem que pedir, mas se pedir assim, Senhor, me dá sabedoria, e ficar duvidando e achando que não vai conseguir porque está naquela dúvida, porque está faltando fé, sabe? Precisamos ter convicção, sabe? Nós não podemos ser levados como a onda do mar, sabe? Às vezes a gente pensa, como é que eu posso ter fé? A palavra de Deus deixa claro. Como é que nós podemos ter fé? Quanto mais nós estamos e conhecemos a Deus, a nossa fé aumenta, não é? O apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. Não existe outra maneira de ter fé. Não é algo assim do tipo... Fé também, existe, claro, a fé salvadora, que ela é um dom de Deus, né? O Tiago diz lá em Efésios, o Paulo diz lá em Efésios, mas também a fé, ela é aprimorada, ela cresce à maneira que mais vamos conhecendo Deus. Nós precisamos ler a Bíblia, conhecer a palavra de Deus. Quanto mais conhecemos a Bíblia, mais temos experiência com Deus, mais a nossa fé é aumentada.
Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação. Então, quanto mais conhecer a Deus, porque fé é confiança. Quanto mais você conhece a sua esposa, por exemplo, mais você confia nela, você conhece, sabe quem ela é. Quanto mais você conhece um amigo, mais você confia nele, porque você sabe que aquela pessoa não vai te deixar na mão. Quanto mais você conhece seu patrão, ou seu empregado, ou alguém do seu lado, ou seu vizinho, ou um colega de trabalho, quanto mais você conhece, mais você confia nele. Ou não, né? Dependendo de repente. Quanto mais você conhece, você sabe que não é de confiança, você não confia. Mas Deus é de confiança, né? Então, quanto mais você conhece alguém, mais você confia. Da mesma coisa a Deus. Quanto mais se conhece a Deus, mais a nossa fé aumenta. Então, a gente precisa conhecer a Deus. Ter conhecimento de Deus para que a nossa fé, mas a nossa fé tem que estar firme. Veja, nós encontramos aí, por que existe essa ideia que Tiago vai dizer, que tem que ser com fé? Nós vemos aí que existe uma relação muito interessante entre fé e temor. O que a Bíblia diz sobre sabedoria? Ela diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Está lá em Salmos, também está lá em Provérbios, que o fundamento da sabedoria é o temor do Senhor. O verdadeiro sábio é aquele que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor, de fato, tem uma fé viva, uma fé que é um alicerce, e não como as ondas do mar, que são estáveis. É uma pessoa, a pessoa que é estável, ela é uma pessoa de psicos. O tema aqui, veja que Tiago vai dizer, Paulo, eu só falo Paulo, né? Tiago, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Ele é muito claro, você não alcançará do Senhor nada, você não alcançará do Senhor a sabedoria se você pedir duvidando. Veja por quê. Versículo 8, homem de ânimo dobre, ou seja, de psicos. O termo de psicos quer dizer duas almas, dobre, ânimo dobre. É como um homem que tem duas almas, literalmente duas mentes. Na mesma hora que ele crê, ele descrê. Na mesma hora que ele fala, não, Deus é bom. Ah, não, será que Deus vai... mas ele não me ouve. Deus é poderoso, mas será que ele vai fazer? Entendeu? Ele fica assim, inconstante em todos os seus caminhos. Nós precisamos ter aquela decisão, a fé viva. Sabe, essa questão de duvidar é uma tragédia. Uma tragédia você ter uma fé que não se alicerça. O tema da fé é muito importante aqui de Tiago, porque ele vai relacionar sabedoria e fé o tempo inteiro. Como ele vai falar no capítulo 2, a fé ela tem que ser prática. A pessoa diz, eu tenho fé, mas aí chega alguém perto de você, olha, eu estou nesse estado, precisando. Aí fala, vai em paz, vai lá e Deus te abençoe, e você não faz nada. Que tipo de fé é essa? Então a fé é algo prático. E Tiago está dizendo, a fé tem que ser algo mesmo assim, que você tem que se agarrar como algo verdadeiro, não pode ser, sabe? É como uma história muito interessante, de um menino que deu uma lição para um grupo de irmãos. Um grupo de irmãos, né, lá no Nordeste, estava reunido e eles estavam orando com fé. E eles falaram assim, geralmente nessa época aqui, nós estamos há muito tempo na seca aqui, não chove, então eles se reuniram a orar para Deus mandar chuva, porque era época de chuva, só que estava demorando, né? Lá chove pouco, mas nessa época geralmente chove. Mas eles tinham um desejo que chovesse, porque estavam precisando, as roças estavam todas morrendo. E eles se reuniram, fizeram um culto ali, oraram com firmeza, oraram e para que a chuva viesse. E aí quando eles estavam saindo, né, depois de terminar a reunião, eles estavam saindo, o menino pegou um guarda-chuva e saiu junto. O menino, que era pequeno, a criança. Aí os pais perguntavam, para que esse guarda-chuva? Eu falei assim, mas nós não oramos? Vai chover, eu tenho que levar o guarda-chuva. Eles não entenderam, eles falaram que para que você está levando esse guarda-chuva? Como se assim, não está nem chovendo. Mas ele falou assim, mas nós não oramos, nós não cremos que vai chover. E ele levou o guarda-chuva. Os pais acharam estranho, mas aquele menino demonstrou fé. Ele tinha tanta fé, convicção, que aquela oração que eles fizeram, que Deus ia atender a oração que eles estavam precisando, que eles iam ter que fazer uma viagem a pé muito longa. E ele, claro, eu vou preparado, eu vou com guarda-chuva, porque vai chover. Sabe, às vezes a gente precisa ter essa fé. Essa fé até mesmo de uma criança, né? Aquela fé pura, como a sabedoria que é pura, né? A fé de uma criança é confiança de que Deus realmente vai fazer. Se a gente tiver assim como um ânimo dobro, ou seja, essa mente, né, claudicando entre dois caminhos, será que Deus pode ou não pode? Nós não vamos conseguir. A sabedoria que nós temos que ter fé, convicção, sabe? Como diz Hebreus, a fé
A esperança daquelas coisas que você não se vê, sabe? Você não vê, né? As coisas que se esperam. Você espera, você tem que ter convicção das coisas que se esperam. Né? É firmeza. Você não está vendo, mas sabe que Deus vai realizar. Então, sabedoria é muito importante, mas temos que ter fé ao pedido. Então, concluindo, meus irmãos, concluímos que ao passarmos pelas provações, que devem ser para nós motivo de alegria, né? Como diz o versículo 2, precisamos de sabedoria divina. Uma sabedoria que Deus jamais deixará de nos dar. Jamais Ele vai deixar de nos dar se nós pedirmos com fé. Jamais deixará, porque Ele prometeu e Ele é liberal. Com a fé que vem por meio do conhecimento de Deus e, claro, do conhecimento da sua palavra. O apóstolo Paulo, como eu já disse, ele diz que a fé vem para ouvir e ouvir a mensagem do Evangelho, pela pregação da palavra de Cristo. Está lá em Romanos capítulo 10. Esta fé é que tanto necessitamos para adquirir a sabedoria que vem por meio do conhecimento da palavra. Em muitos momentos vamos necessitar de uma sabedoria até sobrenatural. Quantas vezes nós usamos de sabedoria até sobrenatural para livrarmos, né, de alguns problemas, de algumas angústias, de algumas coisas que muitas vezes nós nos enroscamos. Mas você lembra que teve uma passagem que Jesus disse, muitos vos entregarão. Ele falando para os apóstolos, vocês serão entregues aos gentios por causa do meu nome, mas não fiquem preocupados com o que vocês dirão naquilo. Vocês não fiquem preocupados, sabe por quê? Porque o Espírito Santo vos ensinará e vos capacitará para dizer aquilo que realmente vocês precisam. De fato, é o quê? Uma sabedoria espiritual, sobrenatural. Às vezes Deus usa de forma, dá sabedoria assim, extremamente sábia para lidar com problemas, com lutas. E no meio da provação, a sabedoria de Deus é o melhor caminho. Nós não temos? Temos que pedir a Deus. Ele vai nos conceder sabedoria para lidarmos com todas as lutas que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo um momento complicado da nossa vida. Estamos passando por essa epidemia, pandemia. Muitos estão presos em casa. Muitos estão, talvez, com dificuldades financeiras. Outros estão com dificuldades para lidar com as crianças que estão sem escola. Outros estão tendo problemas domésticos agravados pelo momento, né? E não deveria, né? Mas infelizmente por causa disso muitos problemas domésticos têm aumentado por causa do tempo que as pessoas estão passando mais próximas. Então neste momento nós precisamos de sabedoria de Deus para lidar com isso, né? Para lidar com o esposo, com a esposa, com filhos, com os problemas financeiros, com problemas na hora de decisões, os cuidados de saúde. Tudo isso precisamos da sabedoria de Deus. Mas a palavra do Senhor é clara. Peça a Deus com fé, sem duvidar. Porque a sabedoria de Deus é perfeita. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado. Porque eu sei, ó Deus, que a Tua palavra é tão maravilhosa e por nos mostrar, ó Deus, o caminho certo de como nós alcançamos aquela sabedoria que o Senhor nos concede. Nós podemos superar todas as fraquezas e vencer todas as lutas no meio das provações. Nos dê sabedoria, Pai. Às vezes nós estamos, talvez algum irmão aí está neste momento passando por um momento tão difícil, uma luta tão grande, e ele está precisando da sabedoria que vem do Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor venha conceder essa sabedoria para que ele tenha as palavras certas, as decisões certas para tomar neste momento de dificuldades. Que o Senhor possa conceder isso a Deus. Cada um, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Gostaria de aproveitar os irmãos que nos acompanham, os irmãos que são de fora principalmente, que neste próximo domingo nós vamos ter reuniões especiais para servir a ceia do Senhor para os irmãos, né, aqui em grupos. Então nós não teremos live domingo pela manhã e nem à noite, escola dominical e o culto à noite, que geralmente tem aos domingos aqui no Facebook, porque nós vamos ter essas reuniões, em algumas reuniões na igreja para celebrar a ceia do Senhor com os irmãos, então não será
transmitida ao vivo, porque serão reuniões especificamente só para celebrarmos a ceia do Senhor. Então, neste domingo não haverá live nem pela manhã e nem à noite. E aí na próxima quinta, nós voltaremos com essa live do ensino em Tiago, tá certo? Que Deus abençoe. Tenha uma semana cheia da graça de Deus. Amém.